Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Morrinho mais uma vez, para a gente dar sequência no nosso conteúdo da Geografia 2. A gente trabalha hoje com as duas últimas aulas da apostila 1. Essas duas aulas falam sobre o processo de industrialização no Brasil, uma delas abordando o processo histórico de industrialização e a outra trabalhando temas mais recentes relacionados a esse processo. Então, para a gente começar o conteúdo dessa aula, a gente trabalha primeiro o histórico, nessa sequência, e depois a situação mais atual. Beleza? Então acompanhe comigo aqui no slide para a gente aprender bem sobre esse assunto. Falando sobre o processo de industrialização do Brasil, a gente tem que fazer uma recapitulação não apenas do processo de industrialização, mas também pensar um pouco como que a economia brasileira se desenvolveu ao longo da história. E se a gente fizer essa análise histórica do desenvolvimento econômico, a gente vai perceber que a indústria foi muito pouco desenvolvida até praticamente a metade do século XIX. Qual a razão para esse baixo desenvolvimento industrial? Bom, a primeira razão, que eu acho super importante a gente ter em mente, é a ausência de um mercado consumidor dentro do território brasileiro. Se a gente olhar para a nossa história, desde o início praticamente da nossa colonização até praticamente o final do século XIX, a massa trabalhadora no Brasil era basicamente uma massa trabalhadora escrava. E sendo escrava, não tem remuneração. Se não tem remuneração, não tem poder de consumo. E não tendo poder de consumo, não faz muito sentido um desenvolvimento de atividades econômicas dentro do nosso território. Perceba que o nosso território, na sua construção econômica, ele tem muito mais uma intenção de produzir para abastecer o mercado externo do que produzir para abastecer o mercado interno. Isso justamente por conta do predomínio de mão de obra escrava, de ausência de um mercado consumidor consolidado no nosso território. Ligado a essa ausência de mercado consumidor, ausência é um termo muito forte, né? Mas ligado a essa falta de um mercado consumidor mais expressivo dentro do nosso território, a gente tem essa situação de um modelo agroexportador ter sido implantado no país também ao longo da nossa história. E esse mapa nos ajuda a entender muito bem como que esse modelo agroexportador foi construído e como isso acabou determinando a formação do nosso território como se ele fosse um grande arquipélago. E o que é um arquipélago? É um conjunto de ilhas. E a gente vai perceber nessa construção que essas ilhas não dialogavam entre si, que não havia muito contato entre essas diversas regiões. Quais seriam essas ilhas de desenvolvimento? Vou colocar aqui a primeira ilha de desenvolvimento correspondente a essa porção do Nordeste. Essa porção do Nordeste que fica marcada no início da nossa história, né, enquanto Brasil, pós-colonização portuguesa, pela produção de cana-de-açúcar. Essa produção de cana-de-açúcar, da qual o açúcar viria a ser produzido, não era voltada para o mercado interno, e sim para o mercado externo. No decorrer da nossa história, tivemos um período de muito sucesso da mineração. Estado de Goiás, Minas Gerais, parte do Mato Grosso, onde os minérios que eram extraídos dessa região também eram voltados para fora. Ainda no decorrer da nossa história, tivemos no estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, o desenvolvimento da cafeicultura, também voltado para exportação, mais ou menos nesse mesmo contexto, na região norte do Brasil, a produção de borracha teve muito sucesso. E esse sucesso da borracha tem muito a ver com a exportação desse recurso. Quer dizer, veja que ao longo da nossa história, várias ilhas se formaram, configurando um território articulado ou organizado como um arquipélago, justamente em decorrência desse modelo agroexportador, justamente contribuindo para que a indústria no Brasil tivesse uma dificuldade muito grande em poder se desenvolver. Mas, Morrinho, quando que a indústria começa a aparecer no Brasil? Se ela é pouco desenvolvida até meados do século XIX, quer dizer que é nesse século XIX que ela começa a aparecer. E olha que interessante, quando ela começa a aparecer, o seu aparecimento tem a ver com a cafeicultura. Ué,
Mas a cafeicultura não é uma atividade agrícola? É uma atividade agrícola. Mas elementos ligados à cafeicultura se tornarão fundamentais para o desenvolvimento da industrialização. E quais são esses elementos? O primeiro deles, essencial, é o fim da escravidão. Não que o fim da escravidão estivesse ligado à cafeicultura, mas o fim da escravidão aconteceu em meio ao ciclo da cafeicultura. E aí, quando a gente tem o final da escravidão, qual é a situação que você imagina acontecer? Ué, eu não tenho mais mão de obra escrava, Morrinho. De fato, não há mais mão de obra escrava. Quer dizer que essa mão de obra escrava vai se tornar mão de obra assalariada? Teoricamente, sim. Mas aí vamos fazer uma reflexão. Esses escravos que se tornam teoricamente assalariados serão absorvidos pelo mercado de trabalho? Não em sua maioria. Quer dizer, então, que uma outra parcela da sociedade é que vai acabar se tornando a massa trabalhadora no país. Essa massa trabalhadora no país, ela acaba se estabelecendo através dos fluxos migratórios. Lá na frente do nosso material, a gente vai poder estudar esses fluxos migratórios. E a gente vai perceber no estudo desses fluxos migratórios que, de alguma forma, os imigrantes que chegam aqui no Brasil, eles chegam para formar essa classe trabalhadora. São os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, alemães, posteriormente os japoneses, que vêm para cá para trabalhar nas lavouras de café, mas que também vêm para cá para trabalhar nas cidades que estavam pouco a pouco se desenvolvendo dentro do nosso território. Ô Morrinho, mas e aquela parcela de população que era escrava? Infelizmente, aquela parcela de população que era escrava e se tornou livre, ela começa a ficar segregada da sociedade. E essa segregação, ela vai se perpetuando de geração em geração. E a gente tem esse reflexo hoje na realidade socioeconômica do nosso país. Beleza? A partir do momento que acaba a escravidão, que eu tenho a expansão do trabalho assalariado, principalmente com a imigração, eu tenho, portanto, então, a formação de um mercado consumidor interno. Essa é uma condição muito importante para a indústria poder se desenvolver. Quer dizer, então, que só esses fatores são importantes para o desenvolvimento industrial? Não, existem outros fatores. Acompanhe a próxima imagem aqui comigo. Ó. Nessa imagem, o que a gente pode perceber é o desenvolvimento da malha ferroviária no estado de São Paulo. E por que foi importante o desenvolvimento da malha ferroviária? Bom, vamos pensar no ciclo do café mais uma vez, tá? Essa malha ferroviária, que eu tenho aqui representada, ela saía do Vale do Paraíba em direção a São Paulo, da região de Sorocaba em direção a São Paulo, da região de Piracicaba em direção a São Paulo, da direção de Pirassununga, Casa Branca, que é a região da Mogiana em direção a São Paulo, para que esse café pudesse ser escoado até o Porto de Santos. Legal. Mas será que era só o café que poderia ser transportado através dessas ferrovias? Não. A gente podia fazer o uso dessas ferrovias para que as pessoas pudessem circular nesse espaço, para que as mercadorias em geral pudessem circular nesse espaço. Ou seja, a indústria nascente nesse momento da nossa história tinha condições de produzir e escoar essa produção internamente, alcançando, portanto, um maior mercado consumidor dentro do território brasileiro, em especial nesse primeiro momento, dentro do estado de São Paulo. Então, mais um fator ligado à cafeicultura que contribuiu para o nosso desenvolvimento industrial. E um último fator que eu posso ligar à cafeicultura para o nosso desenvolvimento industrial tem a ver com o acúmulo de capitais da cafeicultura. Não há dúvida de que o ciclo do café foi super importante para a acumulação de capitais. Era o nosso principal produto de exportação. Portanto, era a principal fonte de riqueza que vinha de fora para dentro do país. Com essa riqueza da cafeicultura, o cafeicultor ele podia reinvestir na própria fazenda de café. E isso acontecia, obviamente. Mas um cafeicultor mais visionário, percebendo essa situação de final da escravidão, de expansão do trabalho assalariado, de expansão de mercado consumidor, ele começa a diversificar seus investimentos. Ele começa a pensar que é interessante ele montar atividades comerciais para satisfazer as necessidades de consumo dessa população, começa a realizar prestação de serviço, então começa a desenvolver, por exemplo, atividade bancária, atividades educacionais, atividades de saúde, claro que contratando os profissionais especializados
para essas atividades se desenvolverem. E aí, pouco a pouco, a gente vê que a vida econômica da cidade começa a ganhar um pouco mais de força, começa a se tornar um pouquinho mais elaborada, perto do que acontecia até então. E do ponto de vista industrial, que é realmente o nosso interesse, a gente tem um início de produção industrial com um foco maior na produção de bens não duráveis. E a razão para o investimento na produção de bens não duráveis é bem simples de entender. Então pensa aqui comigo. O que são os bens não duráveis? Estamos falando de roupa, estamos falando de alimento, estamos falando de calçados. Esses bens não duráveis ou semiduráveis, como a gente já trabalhou anteriormente, são bens cuja produção tem um custo menor do que a produção de bens duráveis, do que a produção industrial da indústria de base ou indústria pesada. E ao mesmo tempo que tem um custo menor de produção, eu não preciso de um desenvolvimento tecnológico tão grande, eu não preciso exportar para ter acesso a um grande mercado consumidor, porque o mercado consumidor interno já dava conta de satisfazer a necessidade desses industriais. Então, para entender essa produção de bens não duráveis, lembre do custo baixo de produção, da baixa pegada, da reduzida pegada tecnológica que esse tipo de produção tem, e de um mercado consumidor que já existia dentro do nosso território, que acaba sendo prontamente atendido por essa produção. E aí, então, eu tenho, logo no final do século XIX, um surto de industrialização. Surto esse de industrialização que acontece, em especial, aqui no estado de São Paulo. Esse estado de São Paulo que continua sendo, ao longo da história, a vanguarda econômica do país, a vanguarda da industrialização do país. Então, hoje, quando você olha para um mapa e percebe que há um maior desenvolvimento econômico, que há um maior desenvolvimento urbano ou industrial no estado de São Paulo ou na região sudeste, tenha em mente que isso tem muito a ver com o ciclo da cafeicultura e tem a ver com o início do processo de industrialização. Beleza? Mas veja, esse é apenas um surto de industrialização. Não é uma industrialização completa que a gente tem no nosso território. Beleza? Dando sequência, acompanhe aqui no próximo slide para a gente ter noção de como que essa industrialização de fato começou a se tornar bem mais robusta dentro do nosso território. O grande desenvolvimento industrial do Brasil acontece de fato a partir da década de 1930. Nessa década, a gente tem o início do que chamamos de Revolução Industrial Brasileira, inicialmente no governo de Getúlio Vargas, e isso se estende até o governo de Juscelino Kubitschek. Claro que isso tem continuidade nos governos militares, no processo de redemocratização, mas o grosso do processo de industrialização no Brasil ter se desenvolvido se deu nesse período da história, que vai de 1930 até 1960 praticamente. O que motiva essa industrialização a se desenvolver no nosso território? Dois fatos históricos são fundamentais nesse sentido. O primeiro fato histórico é a crise de 29. A crise de 29 atinge em cheio a nossa produção cafeeira. E por que isso acontece? Muita atenção aqui comigo. O café era o nosso principal produto de exportação. Era a partir da exportação do café que a gente conseguia trazer capital de fora e que a gente conseguia trazer produtos industrializados de fora do país. Mas quando vem a crise, a demanda por café ao redor do mundo diminui significativamente, até porque o café não é um produto de consumo essencial. Então as pessoas cortam aquilo que é supérfluo, cortam o café. Reduzindo essa produção cafeeira, reduz a nossa capacidade de atrair capital de fora do país, reduz a nossa capacidade com esse capital de importar bens industrializados. E aí temos um problema. Já consumíamos produtos industrializados dentro do país, só que esses produtos eram importados. Quer dizer que a gente vai deixar de consumir esses produtos industrializados? Não, a gente vai ter que dar um jeito de consumir esses produtos industrializados sem ter que importá-los. Ou seja, a gente vai ter que dar um jeito de produzir dentro do nosso território. Por isso que isso contribui para o desenvolvimento industrial. Outro fato histórico que contribui para o nosso desenvolvimento industrial é a Revolução de 1930. Aí a gente está falando de um fato histórico dentro do território nacional. A Revolução de 30, ela representa a queda da oligarquia cafeeira que dominava o nosso país e que para ela era conveniente a manutenção do nosso país em um modelo agroexportador.
dessa discordância de paulistas e mineiros na República do Café com Leite, na sucessão do governo de Washington Luiz em 1930, o grupo liderado por Getúlio Vargas acaba dando um golpe de Estado e assume o poder. E isso a história vai trabalhar com mais detalhes para vocês. E quando Vargas assume o poder, assume com uma outra postura, de romper com aquele modelo econômico agroexportador e introduzir no nosso país um outro modelo econômico baseado na produção industrial e no desenvolvimento de atividades urbanas. Então, assim, a gente tem o início do nosso processo de industrialização de uma maneira mais desenvolvida. O que marca esse processo de industrialização? Marca o processo de substituição de importações que a gente viu em aula anterior. Qual era a lógica do processo de substituição de importações? De começar a produzir internamente aquilo que antes era importado, ou seja, estou substituindo o produto que era importado por um produto produzido internamente. Para que essa mercadoria fosse produzida internamente, o Estado passa a ter uma participação muito efetiva. Quer dizer, então, que o Estado vai produzir todos os bens industrializados, Morrinho? Não, o Estado não tem capacidade financeira para isso. Então, o Estado ele vai direcionar seus investimentos a algumas áreas específicas. O que o Estado vai fazer? Uma das medidas tomadas pelo Estado é construir obra de infraestrutura. É dar uma situação do ponto de vista dos transportes, da energia elétrica, das telecomunicações, que estejam bem organizados e possibilitem essa industrialização se desenvolver dentro do nosso território. Ou seja, é abrir rodovia, é melhorar a ferrovia, é construir porto, aeroporto, é melhorar o sistema de telecomunicação naquele momento, de telefonia fixa principalmente, é melhorar a geração de energia elétrica dentro do nosso território. Então, o investimento que vai ser feito nessa infraestrutura para interligar as diversas regiões, para facilitar a circulação de produtos industrializados, de matérias-primas dentro do nosso país, é um investimento que vai ser muito forte por parte do governo. Não só nos transportes, mas na energia para possibilitar essa industrialização se desenvolver e nas telecomunicações para facilitar o contato do produtor industrial com os seus fornecedores, do produtor industrial com os lojistas, dos lojistas com os seus consumidores e assim poder tornar a nossa economia um pouco mais dinâmica. Outra coisa que a gente tem dentro desse desenvolvimento industrial com participação estatal é que o Estado vai atuar diretamente nesse processo, criando empresas sob sua tutela, sob sua administração, que nós chamamos de empresas estatais. Estas estatais vão acabar se concentrando no setor de base, que é a indústria pesada, que é a indústria de bens de produção dentro do nosso território. É aquela indústria que vai produzir mercadorias não para nós, consumidores finais, mas vai produzir mercadorias para outras atividades industriais. Então, qual que era a lógica pensada? Se eu produzir mercadorias para outras atividades industriais, pode ser que essas outras atividades industriais venham se instalar no nosso território com mais facilidade, porque elas teriam acesso às suas matérias-primas produzidas dentro do próprio Brasil. Quais são as empresas que se destacam nesse sentido? Sempre eu falo dessas três empresas que são as mais importantes. A CSN, sigla para Companhia Siderúrgica Nacional, situada na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, que é uma produtora de aço. Isso vai abastecer a indústria ligada ao setor de transportes, isso vai abastecer a indústria mecânica, a indústria de eletrodomésticos. A Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, ao sul de Belo Horizonte, na região que a gente chama de quadrilátero central ou ferrífero, que trabalha na extração desses minérios que são transformados em novos produtos industrializados, e a criação da Petrobras. A Petrobras, que é uma indústria extrativa de petróleo, hoje também extrai gás natural, e é uma indústria petroquímica que transforma o petróleo em diversos derivados. E esses derivados são derivados usados principalmente em atividades industriais. Então aqui eu tenho um forte investimento estatal, seja na infraestrutura, seja na criação e manutenção dessas empresas estatais. Além do alto investimento que é feito pelo Estado nesses dois sentidos, também acho importante destacar o papel do Estado ao atrair empresas estrangeiras para o nosso território.
Essas empresas estrangeiras são as empresas que genericamente chamamos de transnacionais, que têm sede em países desenvolvidos, espalham filiais para os países subdesenvolvidos, visando aí maior competitividade, menores custos de produção, maiores margens de lucro. As transnacionais que serão atraídas pelo governo brasileiro para se instalarem no Brasil, em sua maioria, são transnacionais produtoras de bens duráveis. Vou destacar dois segmentos industriais nesse sentido: a indústria automobilística e a indústria de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos também. Para que essas empresas viessem ao nosso território, o governo, turma, concede terrenos e incentivos fiscais. Porque com a concessão de terrenos, um dos custos que essa empresa teria, ou que essas empresas teriam, acaba sendo eliminado. Ou seja, há uma maior possibilidade de maior margem de lucro. Do ponto de vista dos incentivos fiscais, ao reduzir a cobrança de impostos, também eu tenho uma redução de custos de produção com um possível aumento de margem de lucro. Mas por trás disso também existe o interesse dessas próprias empresas de bens duráveis. Até então, todos os bens duráveis que eram consumidos dentro do Brasil eram basicamente importados. Ou seja, se eu decidisse instalar a minha empresa dentro do território brasileiro, a quantidade de pessoas dispostas a comprar o meu produto com um preço mais acessível seria muito grande. Então é importante a gente frisar da existência de um amplo mercado consumidor, da existência por parte dessas empresas de mão de obra mais barata, o que contribui de maneira bem significativa para essa indústria se desenvolver dentro do nosso território. Beleza? Quais são os impactos desse início de industrialização mais robusto dentro do Brasil? O primeiro impacto que a gente pode analisar é a intensificação do êxodo rural. Muita gente vivia no campo, enquanto a cafeicultura tinha bastante sucesso enquanto atividade econômica. O declínio da cafeicultura aumenta o desemprego no campo, o desenvolvimento industrial e, consequentemente, o desenvolvimento do setor terciário, que é o da prestação de serviços e comércio, traz muita gente para a cidade. Então, o Brasil passa por um ritmo muito intenso de urbanização, por um processo muito intenso de êxodo rural. E como a gente vai analisar mais adiante, quando a gente for estudar a urbanização, as cidades brasileiras não estavam preparadas para receber tanta gente assim. Vai gerar um tipo de problema que a gente chama de macrocefalia urbana, que é um inchaço populacional nas áreas urbanas e uma piora muito significativa da vida nas áreas urbanas no que diz respeito a moradia, saneamento básico e mobilidade urbana. Mas não é a única consequência. Uma segunda consequência que eu acho importante frisarmos é o nosso endividamento público e a nossa dívida externa, que acabam aumentando pra caramba, a nossa dependência externa, que acabam os dois aumentando pra caramba nesse contexto histórico. De onde vem esse endividamento público? Fácil perceber. A gente investe pesado em obras de infraestrutura, isso tem um custo. A gente investe pesado na criação de indústrias de base, isso tem um custo, além da manutenção dessas empresas, isso tem um custo. Não tínhamos capital suficiente para bancar esses custos, ou seja, a gente gasta mais do que a gente consegue arrecadar. E nessa de gastar mais do que a gente consegue arrecadar, a gente acaba criando um endividamento muito grande. Parte desse endividamento é feito no exterior. Por isso a gente fala também, eu coloco aqui para vocês, essa situação de dependência externa. É uma dependência externa do ponto de vista financeiro para que esses investimentos pudessem ser realizados pelo governo brasileiro. Mas é uma dependência externa também em um outro segmento, a dependência do capital estrangeiro que vem para o Brasil para a instalação de atividades industriais. Quer dizer, aquelas empresas transnacionais de automóveis, de eletrodomésticos, de aparelhos eletrônicos que chegam no Brasil, mostram que a gente depende dessas empresas estrangeiras para desenvolver o nosso parque industrial. Então, uma dependência externa aí de duas vias. A via estatal, que depende do exterior para ter acesso a capital e realizar seus investimentos, e a dependência tecnológica de produção industrial dessas empresas estrangeiras que chegam no nosso território. Uma terceira consequência importante, vejo mais como positiva do que como negativa, que é uma maior integração do território nacional. O que a gente tinha antes, lá no comecinho da nossa aula?
um território organizado em vários arquipélagos. Lembra disso? O que a gente tem a partir do momento da nossa industrialização é uma integração do território. Então, eu vou apagar essas ilhas e vou entender como que se dá essa integração do nosso território. A industrialização, num primeiro momento, ela se desenvolve na região sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo. E os produtos industrializados nessa região, por conta do desenvolvimento das redes de transporte, acabam alcançando vastas regiões do nosso território. O centro-oeste, o norte, o nordeste, o sul, todas vão ser abastecidas com produtos industrializados. Só que é importante frisar que essas regiões não se industrializaram, que se tornaram produtoras de matérias-primas. Então, matéria-prima era produzida no sul, matéria-prima produzida na região norte, matéria-prima produzida na região nordeste, bem como na região centro-oeste, e que pelas mesmas redes de transporte acabam abastecendo essa industrialização concentrada no sudeste. Esse tipo de integração não acontecia antes da década de 30. E é super importante a gente perceber que não só os produtos circulam com muito mais intensidade no território nacional, como as pessoas vão começar a circular muito mais intensamente. Não é à toa que a gente percebe, a partir desse momento que a gente se industrializa, um fluxo enorme de nordestinos rumando o sudeste e também de pessoas oriundas de outras regiões em direção ao sudeste, justamente por conta do seu desenvolvimento industrial. Então, essa integração do território nacional, ela mexe muito aí com a mobilidade populacional também do nosso país. Uma outra consequência, que é a consequência final, é que a gente consolida o nosso processo de industrialização. E essa consolidação da nossa industrialização, ela é feita a partir de um grande tripé. Quer dizer, então, que são 3 partes que unidas tornam a nossa industrialização completa. Como que é configurado esse tripé econômico da industrialização brasileira? O primeiro pezinho que a gente tem, ele é formado pelo capital privado nacional. O capital privado nacional é basicamente a grana dos cafeicultores que até então produziam riqueza no país. Lembra que eu falei que o cafeicultor, ele normalmente reinvestia o dinheiro ganho em mais produção de café, mas que tinha cafeicultor visionário que acabava reinvestindo em atividades urbanas? É dele esse capital privado nacional. É ele quem vai produzir os bens não duráveis dentro do nosso processo de industrialização. É ele quem vai dar origem a uma indústria têxtil, a uma indústria alimentícia, uma indústria calçadista dentro do nosso território. Mas só com esse capital privado, a gente não consegue desenvolver toda a industrialização. Quer dizer que então eu preciso de outros pezinhos para completar esse processo. O segundo pezinho é o Estado. O Estado representa um capital estatal nacional, que é o capital que vai ser usado na indústria de base, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, e vai ser usado em infraestrutura. As centrais hidrelétricas do São Francisco, a instalação de novas rodovias, ferrovias, portos, a melhoria da rede de telecomunicações dentro do nosso território. Mas ainda assim, eu não tenho esse processo de industrialização completo. E quem vai completar esse processo de industrialização é o capital privado internacional, que é o dinheiro das empresas estrangeiras, das empresas transnacionais que chega no nosso país, que vão produzir bens duráveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, automóveis, mas que também, pouco a pouco, passam a investir na produção de bens de capital, maquinários para empresas, peças para o setor automobilístico, e assim torna o nosso processo de industrialização um processo de industrialização completo. Quer dizer que se a gente olhar hoje para o nosso parque industrial, a gente tem uma indústria consolidada de bens duráveis, de bens não duráveis? Tem. A gente tem uma indústria de base bem desenvolvida? Tem. A gente tem indústria de bens de capital e de bens duráveis bem desenvolvidos? Sim. Do ponto de vista da industrialização,
a nossa industrialização tornou-se completa. E aí vem um elemento que eu acho super importante a gente pensar. Por mais que a nossa industrialização tenha se tornado completa, significa que o Brasil virou um país desenvolvido? Não. Então a gente fala que o Brasil é um país industrializado, mas tem uma industrialização periférica, porque ele continua ainda a parte do centro da economia mundial. Ele é um país emergente, é um país subdesenvolvido e industrializado. Quer dizer que a indústria sozinha ela não é capaz de tornar o Brasil um país desenvolvido, porque o Brasil continuou sendo um país muito dependente de empresas estrangeiras, do capital estrangeiro, do qual ficou devendo para caramba para ter todo esse investimento no setor de base, infraestrutura, e que a gente tem uma desigualdade que acabou não sendo rompida ou não acabou sendo resolvida por conta desse processo de industrialização. A gente continuou bastante desigual, até acabamos aprofundando a nossa desigualdade social. Beleza? Então, esse histórico da industrialização é super importante. Os vestibulares adoram trabalhar com isso. O que a gente vai fazer agora, para terminar nosso conteúdo, é olhar para fatos recentes vinculados à nossa industrialização. Então, acompanhe comigo aqui os próximos slides para a gente fechar bem esse conteúdo. Analisando as tendências atuais da industrialização brasileira, 2 episódios merecem mais atenção. O primeiro deles, como vocês podem acompanhar aqui no slide comigo, é o processo que a gente vem passando desde a década de 1990 de desconcentração industrial. O outro que a gente vai ver no último slide dessa aula é o processo de desindustrialização que vem acontecendo mais ou menos nesse mesmo período e tem se intensificado nos últimos anos no nosso território. Para entender o processo de desconcentração industrial, vamos para o próprio conceito de desconcentração industrial, que é a transferência da atividade industrial de uma região onde ela se encontrava concentrada para outras regiões. E aí, aplicando esse conceito à realidade brasileira, o que a gente tem? A gente tem que, historicamente, no Brasil, a industrialização se concentrou na região sudeste. E se essa industrialização se concentrou na região sudeste, é justamente a região sudeste a maior vítima, se é assim que a gente pode falar, mas é a região onde hoje a gente tem a ocorrência desse processo de desconcentração industrial. Ou seja, olhando para todo o cenário nacional, indústrias que até então se instalavam na região sudeste, hoje buscam se instalar em novas regiões. E indústrias já instaladas no sudeste, pouco a pouco, têm desmontado suas fábricas do sudeste e transferido essas fábricas para outras regiões do país. Mas, Moinho, então o que acontece para esse processo de desconcentração se desenvolver no nosso território? Eu acho que a nossa análise ela tem que partir de 2 orientações, do que acontece no Sudeste e do que acontece nas demais regiões brasileiras. Pensando no Sudeste, eu tenho que olhar no Sudeste e perceber que essa indústria está mais concentrada nas grandes capitais do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em outras metrópoles importantes, posso destacar aí a cidade de Campinas. Olhando de uma forma geral para essas metrópoles que eu citei, São Paulo, Rio, Campinas e Belo Horizonte, o custo de vida é muito alto nessas cidades, o que acaba levando a um custo de mão de obra muito mais elevado. Eu vejo muitos alunos, muitas alunas virem me perguntar assim, Morrinho, ou virem me contar assim, Morrinho, eu queria muito, depois de formado, ir trabalhar em São Paulo, trabalhar em Campinas, porque lá tem muito mais emprego, lá tem muito mais opção de lazer, muito mais coisa cultural para fazer, e lá eu vou ganhar muito mais. De fato, vai, mas também vai gastar muito mais, porque o custo da moradia é maior, o custo da alimentação é maior, do transporte é maior, e à medida que eu tenho o industrial olhando para a sua produção, ele vai perceber que o custo de vida dessas metrópoles implica em um custo de mão de obra mais elevado. Isso encarece seu custo de produção. Uma segunda causa tem a ver com a organização sindical. O que é o sindicato? É a entidade, é o movimento social que mobiliza os trabalhadores de uma certa região. Mobiliza os trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho, de melhor assalariamento, de melhor relação com o seu patronato. E quando eu tenho uma organização industrial muito antiga numa região, paralelamente eu tenho uma organização sindical muito antiga. E à medida que o tempo vai passando, as pessoas dentro desses sindicatos
vão se organizando melhor, vão entendendo melhor os mecanismos que elas podem usar para conseguirem alcançar os seus interesses ou para seus interesses serem atendidos. E à medida que eu tenho áreas mais antigas, no caso do Brasil, né, antiga do começo do século XX, metade do século XX, ou áreas mais tradicionais de industrialização, eu tenho sindicatos mais bem mobilizados, mais bem organizados. Então, a pressão para que as condições de trabalho sejam melhores, para que os salários sejam melhores, ela acaba se tornando muito maior. E isso acaba gerando, então, um custo a mais para esse empresário. Então, para ele não é interessante um sindicato muito forte. Por isso, seria também uma causa dessa desconcentração, dessa saída da região sudeste. Outro problema que a gente pode colocar, outra causa que a gente pode colocar, é que nessas metrópoles do sudeste, os problemas urbanos, como trânsito e violência, são muito recorrentes. Quando eu trago o problema do trânsito, eu sempre gosto de fazer a reflexão de que o trânsito em si, ele não é um problema sozinho. O trânsito ele vem acompanhado de uma potencialização da ocorrência de acidentes e perda de produtos e assim, de alguma forma, prejuízo ao produtor, que o trânsito vem acompanhado de um gasto maior em relação ao frete, porque num trânsito mais sobrecarregado se consome mais combustível e o frete, de alguma forma, acaba se tornando mais caro, o que encarece, de alguma forma, a produção econômica. E que a violência também é um problema, da insegurança do empresário, da insegurança da fábrica, da insegurança dos trabalhadores, se transformarem em medidas para evitar essa sensação de insegurança, ou seja, um investimento em segurança, o que acaba elevando os custos de produção. No final das contas, podia falar que essas três causas juntas representam uma deseconomia de escala. O que seria uma deseconomia? Seria o contrário de uma economia. Ou seja, a ideia de qualquer empresário é tornar seus custos mais enxutos para que sua margem de lucro seja relativamente maior. Mas o que eu tenho aqui é o custo de vida da mão de obra aumentam os custos empresariais. A organização sindical aumentam os custos empresariais. O trânsito e a violência também aumentam os custos, gerando, portanto, uma deseconomia de escala, gerando um custo maior ao produtor. E é isso que o produtor quer? Não, ele quer uma economia cada vez maior. E onde ele vai encontrar? Ele acaba encontrando em novas regiões dentro do território brasileiro, em especial na região Nordeste. Mas hoje essa desconcentração ela se dirige para várias partes do território nacional. Olhando para os fatores de atração dessas novas regiões, é quase que fazer uma análise ao contrário. Por exemplo, eu vou olhar para as políticas de incentivo governamental. Eu vou olhar, por exemplo, para os estados nordestinos, do Norte, Centro-Oeste e Sul, que muitos estão concedendo terrenos, redução de impostos, melhorando as obras de infraestrutura, de transporte, de energia e de comunicação, com o intuito de poder receber essas fábricas em seus territórios, gerar emprego, gerar crescimento econômico dentro das suas regiões específicas. Nessas novas regiões, normalmente o custo de vida é menor, então a mão de obra acaba sendo relativamente mais barata do que nessas grandes metrópoles do Sudeste, então é menos custo para o empresário. Também tem os sindicatos pouco desenvolvidos, porque essa industrialização não é uma industrialização tão intensa e a mobilização da sociedade em torno de seus direitos também não é algo tão forte, o que é algo benéfico para o industrial, para o produtor. E, por fim, essas regiões representando um mercado consumidor em expansão. À medida que a indústria chega, o setor terciário se desenvolve, o comércio e a prestação de serviços se desenvolvem, mais gente sendo assalariada, o mercado consumidor que se expande e torna-se cada vez mais interessante novas fábricas aportarem nessas novas regiões. O que eu posso destacar num primeiro momento para vocês? Destaco a desconcentração industrial dentro do estado de São Paulo. Então, o que você tem aqui nesse mapa? Você tem uma mancha muito grande que engloba toda essa área conurbada, ou praticamente conurbada, entre São Paulo, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba. E aí eu vejo que a indústria que se concentrou nessa região, pouco a pouco tem se expandido para o interior do estado de São Paulo, ao longo de eixos rodoviários. Então, tem se expandido ao longo da rodovia Anhanguera, em direção à região de Ribeirão Preto, de Franca,
tem se expandido ao longo do eixo da rodovia Washington-Luiz, em direção a Rio Claro, São Carlos, Araraquara, São José do Rio Preto, tem se expandido em direção ao oeste paulista, pegando a região de Sorocaba, Botucatu, Bauru, Assis, Presidente Prudente, Marília, tem se expandido em direção ao próprio Vale do Paraíba, em direção ao estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, há um espalhamento dessas indústrias e isso, obviamente, traz alguns tipos de consequência, que é justamente o que a gente vê no próximo slide, as consequências desse processo de desconcentração industrial. Põe aqui comigo, ó. A primeira consequência que a gente acompanha, o que a gente pode perceber, seja num cenário estadual, seja num cenário nacional, como a gente tem aqui no mapa. O que a gente tem no mapa aqui de cenário nacional? A indústria alcançando a região Nordeste, a região Norte, a região Centro-Oeste e a região Sul, fazendo com que as desigualdades que existiam dentro do território nacional entre as regiões, pouco a pouco, se tornem cada vez menores. Claro que ainda há uma concentração industrial muito grande no Sudeste, mas ela vem se tornando menor por conta desse espalhamento da indústria para essas outras regiões. Beleza, então aí uma primeira consequência. Por conta disso, turma, muita gente que antes vinha para a região Sudeste para ter vaga no mercado de trabalho, seja na indústria, no comércio, prestação de serviços, construção civil, tem feito esse movimento de volta. E é justamente o que essas setinhas pretas acabam indicando para a gente, o que nós chamamos de migrações de retorno. Chama muito a atenção essa seta aqui de migração de retorno, porque historicamente houve um fluxo muito grande de nordestinos em direção ao Sudeste. E hoje muitos desses nordestinos estão voltando para o Nordeste, seja por conta da desconcentração industrial, seja também por conta do turismo que se desenvolve ao longo do litoral nordestino. Outro impacto que a desconcentração industrial acaba fazendo é que a saída dessas áreas que eram repulsivas se torne relativamente menor. Então, mexe muito aí com a questão da mobilidade, esse processo de desconcentração industrial. Outro aspecto, a desmetropolização. E aí deixa eu apagar um pouquinho essa rabisqueira que eu fiz. Para entender o processo de desmetropolização, a gente tem que entender o que seria a metropolização, que é a formação de metrópoles. Então aqui eu tenho a metrópole de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, a de Campinas não dá para marcar porque o mapa está muito pequeno. Essas metrópoles se formaram porque essas regiões se desenvolveram muito e atraíram muitas pessoas. Joia. Só que hoje, o que tem acontecido? Aquilo que tornou essas áreas desenvolvidas, que foi principalmente a indústria, tem se deslocado para outras partes do país. Não só nacionalmente, né? Mas dentro do estado de São Paulo, como a gente viu lá no slide anterior, isso também vem acontecendo. E aí, essas cidades que hoje estão recebendo as fábricas, são as cidades que estão atraindo cada vez mais a população. Então, a velocidade com que a população crescia nas metrópoles já não é mais a mesma. E a velocidade com que as cidades médias têm crescido do ponto de vista econômico e populacional tem se tornado cada vez maior. A desmetropolização tem a ver justamente com isso, do maior crescimento das cidades médias em relação às grandes metrópoles. E, por fim, uma última transformação que eu acho importante vocês terem em mente é que as áreas industriais mais tradicionais, essas que estão marcadas aqui em azul, no mapinha do Brasil, estão passando por um processo de terciarização da economia. O que é a terciarização? É o setor terciário ocupar um espaço mais significativo nas atividades econômicas. Se antes, lá no começo do século XX, até a metade do século XX, o setor secundário era aquele que gerava mais riqueza, mais emprego numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, hoje eu não posso mais falar isso. Hoje é o setor terciário o responsável pela maior geração de riqueza e de emprego nessas áreas que eram industrializadas. Então, todos são impactos aí desse processo
de desconcentração industrial. Um tema super importante. Cai pra caramba nos vestibulares. Acho super importante você estudar bem isso, fazer bem os exercícios para não deixar isso passar em branco. Beleza? O outro elemento, outro fenômeno recente que a gente tem que analisar é o processo de desindustrialização em curso no nosso país. Então acompanhe aqui comigo. Sobre o processo de desindustrialização, o que eu posso dizer a vocês? Desindustrialização é o contrário de industrialização. Se a industrialização é o crescimento da atividade industrial na geração de riqueza, nas exportações, na geração de empregos no país, a desindustrialização é justamente o processo oposto, onde a indústria, pouco a pouco, vem perdendo espaço na geração de riqueza, vem perdendo espaço na geração de emprego e vem perdendo espaço nas exportações do país. Esses dois gráficos que aparecem aqui embaixo ajudam a gente a perceber esse processo. Esse primeiro mostra qual é a participação da indústria no nosso PIB. Veja que isso é calculado desde 1947 até 2011, pelo menos são os dados que a gente tem, mas que vem dando continuidade até hoje em dia. Veja que de 1947 até o começo da década de 80, eu tenho uma expansão da atividade industrial ou da participação dessa atividade industrial na geração de riquezas no país. Mas que a partir da década de 1980, esse processo ele vem pouco a pouco declinando. No que diz respeito às exportações, o que eu tenho nesse gráfico? Em verde, as exportações de produtos manufaturados. Em vermelho, a exportação de produtos semi-manufaturados. E em amarelo, a exportação de produtos básicos. Se eu olhar o comportamento recente da nossa pauta de exportações, a exportação hoje de produtos básicos, ela se tornou maior do que a exportação de produtos manufaturados ou semi-manufaturados. Ou seja, isso é um reflexo de um processo de desindustrialização, que vem acontecendo no país. Mas, Morrinho, o que faz esse processo de desindustrialização acontecer no nosso território? Tem algumas causas para elencar. A primeira delas tem a ver com a alta carga tributária no nosso país. A gente, enquanto cidadão, trabalha em média até o mês de maio para pagar os nossos impostos ao longo do ano, sejam os impostos diretos, sejam os indiretos. Com a atividade produtiva não é muito diferente. Há um peso muito significativo de impostos no Brasil que acaba afetando os custos de produção e as margens de lucro de boa parte do empresariado. Ah, Morrinho, mas não tem empresa que tem incentivo fiscal? A quantidade de empresas com incentivos são muito pequenas. A grande maioria acaba não tendo esses benefícios. E a alta carga tributária aparece como um custo significativo que acaba afastando o empresário do Brasil, levando ele a desmontar sua fábrica no Brasil e transferir para outro país. Ou a nem instalar a fábrica aqui no Brasil e dar preferência à instalação, aqui no caso da América Latina, no México, no Chile, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, onde esse custo talvez seja relativamente menor. Uma segunda causa para essa desindustrialização tem a ver com a nossa infraestrutura de transporte e energia. Por mais que tenha ocorrido um grande investimento ao longo da história nessa infraestrutura, ainda é uma infraestrutura que deixa a desejar. Do ponto de vista dos transportes, como a gente vai ter aula mais adiante, a gente depende muito do setor rodoviário, que é um setor que tem uma capacidade de carga muito pequena, que tem um custo de frete muito alto, que está muito sujeito à ocorrência de acidentes e que acaba onerando cada vez mais a produção econômica. Do ponto de vista da energia, tivemos no começo do século XXI crises de apagões elétricos, o que é inadmissível para um país que quer se tornar uma grande potência, que quer se desenvolver em comparação aos demais países do mundo. Temos a opção pela energia hidrelétrica, que é muito boa, pensando na renovabilidade dessa energia. Temos hoje a energia eólica como uma fonte bem interessante sendo empregada no Brasil, mas precisamos de investimentos mais vultuosos para que a gente tenha segurança em relação à disponibilidade de energia para a sociedade e para a produção econômica. Pensando nesses custos, seja relacionada à carga tributária, seja relacionada à deficiência energética ou de transportes,
a gente costuma denominar esses custos como custo Brasil, como o custo a mais que se tem para se produzir dentro do nosso território. Para além desse custo Brasil, que é sempre muito importante, você tem em mente, acho importante a gente pensar que outro elemento que leva a desindustrialização a acontecer é a falta de gente qualificada para isso. A escolaridade do brasileiro é muito baixa, em média. A população hoje, que tem mais de 25 anos de idade, tem, em média, 8 anos de estudo. Ter 8 anos de escolaridade é não ter o fundamental completo. Então, isso deixa muito a desejar a capacidade produtiva brasileira, no caso, a capacidade produtiva da mão de obra brasileira. Há uma dificuldade muito grande em termos de desenvolvimento tecnológico, onde a escassa mão de obra qualificada acaba se tornando muito cara diante das necessidades das grandes empresas que atuam ao redor do mundo. Ô Morrinho, quer dizer então que a gente perdendo peso de indústria na exportação ou no PIB do país, a gente tem de alguma forma uma queda desse PIB ou das exportações? Na verdade, a gente tem uma mudança na composição do PIB e das exportações. E que mudança é essa? A gente tem uma reprimarização da nossa economia ou uma comoditização da nossa economia. Comoditização tem a ver com commodities, que são as matérias-primas negociadas em bolsas de valores, matérias-primas agrícolas, minerais, pecuárias. Primarização seria um crescimento do setor primário da economia, que é o da agricultura, pecuária e extrativismo. Falar de reprimarização é retroceder. Quer dizer, a gente já teve um longo momento da nossa história onde fomos dependentes do setor primário. O que está acontecendo é que vamos nos tornar novamente dependentes do setor primário. Então, as nossas exportações vão depender muito da produção agropecuária e da produção mineral. A nossa riqueza também vai depender dessas atividades econômicas. E que são atividades, e aí você tem que estar muito claro a respeito disso, tem que estar muito certo a respeito disso, são atividades que produzem mercadorias de baixo valor agregado. Então, para a gente ter um bom resultado de balança comercial, de PIB, o volume a ser produzido precisa ser muito grande. E a pressão sobre os recursos da natureza acaba se tornando muito grande com isso. A gente precisa desenvolver novamente o nosso parque industrial para nos tornarmos menos vulneráveis aos interesses estrangeiros, para que a gente tenha uma balança comercial favorável, mas com produtos industrializados de maior pegada tecnológica. E para isso, lógico, né, a gente precisa investir mais em educação. E não é do dia para a noite, é um investimento que precisa ser a médio e longo prazo, que ele precisa ser suprapartidário, ele não pode ser um projeto de um governo, ele tem que ser um projeto, na verdade, do Estado como um todo. Beleza? Galera, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Fiquem atentos a esse conteúdo, façam os exercícios desse conteúdo, não deixe isso passar, porque é algo que vai aparecer bastante nas suas provas, tá bom? Valeu mais uma vez pela presença, por assistir, né, essa aula. Um grande abraço, bons estudos, cuidem-se sempre. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.